Eu estou tão feliz! Agora sim, Salabim está de cara nova. Temos um canal no YouTube. Então venha comemorar com a gente. Você é o nosso convidado especial. O primeiro passo é aprender a cortar o bolo. E é claro que o primeiro pedaço de bolo é pra você, meus inscritos. Se inscreve no meu canal, hein? Convide todos os amigos e vem comigo que vocês vão adorar esse canal. Agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Vem comigo. Um, dois, três, gravando. Oi, babá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô muito feliz por esse momento de poder estar realizando aqui esse sonho. Eu sempre quis ter meu canal, sempre foi uma coisa que eu queria, era uma meta, mas demorei um pouquinho pra poder tomar essa atitude aí, pra poder estar aqui, mas deu certo, graças a Deus. Gratidão a todas vocês que estão vindo aqui, que estão compartilhando. Não esquece de deixar aqui um joinha, tá? E se inscreva no meu canal, gente. Então, eu escolhi esse nicho para poder compartilhar, dividir com vocês todas as minhas experiências como babá. E esse canal, ele é totalmente voltado para babás, tá? Mas eu quero ajudar vocês em todas as áreas. Por exemplo, emocional, eu quero ajudar vocês na área financeira, eu quero ajudar vocês na profissão de babá, na parte do desenvolvimento infantil, ensinando, dando as minhas experiências dentro desses 10 anos que eu fiquei trabalhando de babá. Eu quero ajudar vocês como lidar com o seu patrão, ir na entrevista. Eu quero falar tudo sobre essa carreira de babá. Por quê? Porque foi uma coisa que eu fiz por muito tempo. E dentro dessa carreira, eu ganhei muita coisa, né? Comigo, ganhei experiência. E eu também vi que eu também, não digo perder, mas eu também tive minhas dores. Nem sempre, né? Todo mundo que vai nos meus treinamentos, porque eu também dou treinamento para babá, eu sou uma treinadora de babá, eu tenho meu próprio método, meu próprio conteúdo, minha própria escola de babá. Hoje, atualmente, eu dou treinamentos para babás, que é Babá de Elite. Hoje as pessoas me vê, as pessoas só me enxergam uma elite. Nossa, Ingrid, eu fui no seu curso, foi tão gostoso, foi maravilhoso. Mas nem sempre foi assim. Eu não comecei uma elite, eu não comecei uma profissional assim de alto padrão, sabendo me posicionar, como falar, como dizer, como desengasgar uma criança, como falar sobre a questão, como lidar com a birra da criança, como lidar com as emoções minhas. Então nem sempre foi assim. Eu já dormi na casa do patrão, eu já fui aquela babá que já tive aquela depressão de serviço, que é dormir na casa do patrão, sentir saudade da família, sentir saudade dos amigos, sentir saudade de estar na tua casa. Eu já vivi esse momento também, né? E é uma dor que está tratada, que está curada e que hoje eu quero muito compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas que trabalham como babá, que são excelentes babás, mas que às vezes está triste, que está cansada, porque ou que não sabe falar o não, ainda não sabe falar não sabe qual que é a hora certa de parar, ou que não sabe que precisa de uma férias, né? Porque a babá, ela cansa emocionalmente. Então, assim, esse canal eu quero ensinar vocês em tudo, eu quero compartilhar todos os meus desafios. Como foi o dia a dia como babá? Como foi as minhas viagens? O que a profissão
fez comigo. Por que eu quero falar sobre a profissão de babá? A profissão de babá deu certo para mim. A profissão de babá me ajudou. A profissão de babá, ela é tão rica em todos os sentidos, falando financeiramente, em tudo. É gostoso cuidar da criança, é maravilhoso. Mas ela não é um moranguinho. E depende ainda. De repente você encontra às vezes uma família, às vezes não, uma família não que você se identifica, porque acontece, tá? Tem famílias que a gente se identifica, tem crianças que a gente se identifica, e tem famílias que não bate. Então, assim, tudo isso eu quero compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar de perto, eu quero compartilhar os meus desafios, meu choro, minhas dores, aonde eu errei. Porque todo mundo olha pra mim e só me vê, nossa, a Ingrid, ela é agenciadora. A Ingrid, ela indica um monte de gente pra trabalhar. A Ingrid treina um monte de babás, faz as babás ser elite. Mas eu também já fui babá na pele. E é uma profissão gostosa, é uma profissão saudável, digna. Mas eu tô aqui não para trazer uma rebelião entre patrão e funcionário, mas para trazer a dignidade do empregador doméstico. Eu quero lutar por todas as babás, por todas as domésticas, sabe? Por muitas das vezes não ter voz para poder expressar o teu sentimento. Por exemplo, quantas vezes a Ingrid aqui, vou dar um exemplo, ficava nas brinquedotecas com a criança e não tinha um horário para parar. E muitas das vezes, por eu ser uma menina, que eu era jovem, 18 anos, e precisava muito do trabalho, eu ficava pensando, eu não posso desistir, eu preciso do trabalho. Quantas coisas eu tolerei por eu precisar do trabalho? Quantas vezes eu tolerei as coisas por eu precisar daquele salário, entendeu? Então hoje eu quero falar sobre, esse canal eu quero falar sobre liberdade. Por quê? Por que eu sou babá e eu não posso ter a minha dignidade de babá? Por que eu sou babá e muitas das vezes eu sou tratada mal? Eu sou tratada que nem uma pessoa assim, sabe? Eu acho que ninguém tem que ser maltratado, eu sempre falo isso, mas por que o empregador doméstico é maltratado muitas das vezes? E por que muitas das vezes as pessoas nos calam e a gente vive dentro de uma profissão digna e sendo ali, moído por dentro, né? E assim, gente, eu lembro que quando eu trabalhava de babá, muitas vezes eu via pessoas no parquinho falando do patrão, falando da criança, falando de N coisas. E muitas das vezes a gente estava ali naquela rodinha, né? Não tinha ninguém para poder explicar, para poder auxiliar, para poder ensinar. Então hoje eu quero falar até sobre fofocas no decorrer desse canal, não ficar no meio de fofoca, ser uma pessoa resolvida, como ter uma boa postura profissional, como saber cobrar pelo meu valor, né? A babá, eu costumo falar, gente, que babá não é da família do patrão, tá? O patrão fala, você é como se fosse da família. Ótimo por esse acolhimento, por esse abraço que o patrão nos dá, por essa, como que eu posso te dizer, por essa paixão que eles têm por nós. Mas muitas das vezes, quando a gente erra ou faz qualquer coisinha, a gente percebe que não é 100% da família. Então, até na questão de como cobrar o patrão. Então é isso, eu quero falar no dia a dia, eu vou explicar as minhas experiências, eu quero falar os meus benefícios. Nem sempre eu fui essa elite, nem sempre foi assim. Hoje eu vivo dessa profissão. Foi uma profissão abençoada, foi uma profissão que me beneficiou em muitas coisas na minha vida. Eu fui muito, mas muito abençoada através da profissão de babá, tá? Eu já sorri, eu já me diverti, eu já amei, eu já chorei, eu já me frustrei e já aconselhei, e hoje eu tô aqui para orientar. Dentro do meu treinamento que eu dou, de babá de elite, nós temos uma terapeuta que fala muito sobre o cuidado da babá, que a babá, ela cuida de uma criança, mas que ela também precisa desse cuidado, porque cansa também, sabe? E depois que eu me tornei agenciadora, que além de ser treinadora, eu também faço toda a questão de agenciamento, eu indico pessoas para trabalhar dentro desse ramo. Hoje eu recebo muitas mensagens
de babás que me ligam para reclamar, ou que está aprisionada em tal área, ou que a patroa falou tal coisa. N coisas. Hoje eu vejo que N coisas de babás, assim, de assuntos que acontecem. Então a gente vai ajudar vocês, sabe? Eu quero muito poder ajudar as babás. Eu quero muito que nós sejamos uma força, tá? Para que cada vez mais crescemos, prosperamos. Por quê? Porque você pode ser uma babá abençoada, você pode ser uma babá digna, uma babá de elite, uma pessoa que trabalha, que gosta do que está fazendo. Então, assim, dentro desse canal, até você que trabalha como babá durante muito tempo, se você está cansado emocionalmente, tá na hora de parar e se retomar. Por quê? Às vezes a gente vê muitos casos aí de babá que gritou com a criança, babá que fez alguma coisa, porque emocionalmente ela já está abalada, né? Então, assim, tudo isso eu quero ensinar vocês. A patroa vai fazer uma viagem, o que levar na mala de viagem. Eu quero ajudar em todos os auxílios, emocionalmente, financeiramente, o quanto vocês podem também ser abençoados através dessa profissão. Eu quero ajudar na parte da ética, né? Que é a postura pessoal, a conduta, a etiqueta dessa babá, o posicionamento dessa babá. Infelizmente, não é todo mundo que pode ser babá. Por quê? Primeiro passo, tem que gostar de cuidar de criança. Não é pensar só no dinheiro, gente. Eu vou pensar só nas viagens. Eu vou pensar que ser babá, eu posso viajar. Ou eu vou pensar que ser babá, eu posso ganhar 5 mil. Porque todo mundo, quando queria ser babá, quando me via viajando, queria ser babá. Quando me via, por exemplo, que sabia que eu ganhava um pouco mais, queria ser babá. Mas na hora do vamos ver, na hora de estar ali, a gente sabia quem realmente serviria para ser babá e quem não servia, porque tinha que ter amor, tinha que gostar, brincar, né, ser animada. Então tudo isso é que eu quero ensinar vocês. Por exemplo, Ingrid, eu quero ser babá, mas eu sou aquela pessoa muito brava, eu sou aquela pessoa muito marruda, eu sou aquela pessoa muito difícil. Tem gente que é difícil. Esses tipos de perfil, as famílias também não gostam, entendeu? Por exemplo, a família, ela não gosta de uma pessoa que fica toda hora gritando, olha, não pode, é assim, com a criança. Ou aquela babá que fica o tempo inteiro sentada no parquinho, né? Então, assim, nenhum pai, nenhuma mãe quer ficar pagando um profissional para ficar sentado, entendeu? Ou para ser folgado na casa. Então, a gente também vai falar diversos assuntos. Tem todo tipo de patrão, como tem todo tipo de funcionário. Então, tem todo tipo de patrão, tem todo tipo de funcionário e nós vamos tratar todos esses assuntos. E como eu tô falando, o propósito do canal não é a babá ficar contra a patroa ficar contra a agenciadora. Não, cada um precisa do outro. É tipo assim, essa mão, ela precisa dessa e as duas precisam da outra. Entendeu? Então não existe isso. Eu tenho que me submeter a tudo que o patrão quer, porque o patrão que paga meu salário. Sim, a gente tem que respeitar as regras, tem que fazer um bom combinado. Mas calma aí, o patrão também precisa de mim. Então, o patrão precisa do serviço da Ingrid e a Ingrid precisa trabalhar para ganhar o dinheiro que o patrão tem para pagar. Então, assim, é sobre dignidade. Eu quero trazer essa dignidade da babá, gente. Hoje, eu vejo muitas babás me mandando mensagens que, o patrão, por exemplo, não paga o salário no dia certo. O patrão, ele não ajuda em tal coisa. O patrão prometeu e não cumpriu. Porque a criança tá fazendo assim, porque tá cansada, porque tá não sei o quê. E quando você olha para aquela babá, ela vive ali naquele ciclo, vive sempre do mesmo jeito. E não prospera. Quando a gente fala mal do patrão, quando a gente fala mal do trabalho, a gente também não prospera. Parece que a gente acata as coisas ruins. Então, eu quero falar sobre ser babá com dignidade, ser babá e ser leve. O motivo desse canal é esse, ser leve. Sabe? A criança tá passando por birra,
A criança tá lá batendo o pé porque ela quer um chocolate? Não tem nada a ver sobre você, gente. Tá tudo bem, babá. A criança, ela tem esse processo da birra mesmo. E eu lembro, só contando um pouquinho, tá? Porque eu também quero falar muito sobre a birra nos próximos vídeos. Eu lembro que quando a criança não queria tomar banho, e eu era aquela babá iniciante, eu achava que eu não sabia ser babá. Eu falava, gente, eu não consigo, aquela criança não quer tomar banho. Eu lembro que quando a criança não queria comer, eu achava que eu era incapaz de dar aquela comida para aquela criança. Quantas vezes eu não pensei, meu Deus, que criança mimada. Quantas vezes eu já não pensei isso também? Então, não se sinta ruim, inferior, quando algo não está dando certo. Você vai aprender no decorrer do tempo aqui comigo. Eu quero ensinar vocês a como a criança não quer tomar banho, o que fazer para ela tomar esse banho leve, tá? Não é nada sobre você. Você precisa estar bem emocionalmente. Tem casos que quando a babá tá naquela agitação, a criança passa para a criança também, principalmente quando é aquela babá que cuida de neném. Tem babá que chega no serviço agitada, leva o problema da casa para a casa da patroa, aquela babá que fala demais. Então, tudo isso eu quero ajustar, tudo isso eu quero ajudar vocês, sabe? Então, esse canal eu quero que seja leve, sabe? Eu quero ajudar a babá ter a dignidade, sabe? E pra vida também, porque não é vergonhoso ser empregador doméstico. Eu lembro na época que quando eu era menor, assim, há muito tempo atrás, né? As pessoas achavam que quem trabalhava em casa de família era pessoas que não tinham estudos, era pessoas que não tinham outra opção, era muitas das vezes vergonhoso lavar louça. E não, eu prosperei, eu tenho prosperado com essa carreira. Então, por isso que eu defendo. É digno, é satisfatório. Muitas coisas na minha vida mudaram, eu não vim de condição boa. Hoje as pessoas falam, nossa, a Ingrid tem um espaço, uma escola, tem uma agência, indica pessoas para trabalhar, mas nem sempre foi assim. Eu cheguei crua, eu comecei com 18 anos, eu não sabia fazer as coisas, eu tava crua, eu já fiz muitas coisas assim que não era para ter feito, que não era legal, entendeu? Outras coisas também que eu quero falar para quem é iniciante. Por exemplo, às vezes você é uma babá iniciante e não sabe como lidar com a profissão, e às vezes tem muitas pessoas que aproveitam disso. É assim, é assado, e dentro desse canal você vai saber até sobre a sua profissão, até que horas que você pode trabalhar, como você pode negociar. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira parte aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo. Eu quero muito poder agregar na vida de vocês, eu tenho muito para agregar, para ajudar você a se tornar uma babá de elite. Eu falo para todas as meninas que eu treino, que elite é qualidade, gente. Quando você vai pegar um avião, sempre vai ter a parte da elite, né, que é a premium lá na frente, né, e as outras que já não é tão assim confortáveis, os assentos, os bancos. Então, como tudo na vida, sempre vai ter a parte boa e sempre vai ter a parte que não é tão boa assim. E a babá de elite, gente, a babá de elite é aquela babá que ela vai ter postura, ela vai ter posicionamento, ela vai saber lidar com as emoções, ela vai saber separar o que é a casa dela, a casa do patrão, ela vai conseguir ajustar muitas coisas na vida dela e ser remunerada, né? Hoje, eu não trabalho mais de babá. Olha para vocês verem como a profissão de babá me ajudou. Eu viajei várias vezes, meu sonho era ir pra Disney, eu quero falar isso num próximo vídeo, como eu queria ir pra Disney. Gente, era meu sonho ir pra Disney. Todo mundo falava pra mim que eu nunca ia, porque naquela época, 2018, 2017, era fora da casinha, fora da caixinha ir pra Disney. Então a profissão de babá, ela me ajudou muito. Eu fui pra Disney várias vezes, eu já fui muito beneficiada, já ganhei vários iPhones de patroa, as minhas patroas me davam roupa, me davam um monte de coisa, eu fui muito abençoada. E depois que eu parei de ser babá, que eu sabia que eu queria viver um propósito maior, que é esse propósito que eu tô aqui, eu quero ajudar as babás, eu quero ensinar vocês que vocês também podem sentar à mesa, que vocês também podem ser felizes como babá, que vocês, não é porque vocês são babás
que vocês têm que estar feia, mal vestida, mal arrumada, sem dignidade, sem saber também impor, se colocar, falar quando tá doendo, falar quando não tá legal, falar a verdade pro patrão. Por quê? Porque às vezes a gente não se posiciona porque a gente tá sempre no medo de perder. Por quê? Porque o mundo tá sempre nos colocando para baixo. Que a gente não pode viver os sonhos, que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode estar num patamar, ou porque você é pequenininho, ou porque não tá legal. Não, a babá, ela pode, a elite, ela pode. A elite pode cobrar um pouco a mais. Por quê? Porque tem patroas que pagam a elite, sabe? Então, assim, eu quero ajudar essa carreira a crescer de uma forma leve e saudável, porque eu sei que é uma área que tem crescido muito, mas muitas pessoas estão entrando na carreira de babá só por conta do dinheiro, ou das viagens, ou do que a profissão traz. E esquece que não é um moranguinho. Eu quero sim mostrar que dá pra ser babá, dá pra ser leve, entendeu? E dá pra ser livre, tá? E com dignidade, elite, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Compartilha, não esqueça de compartilhar com todas as babás, que nós vamos trazer muitos conteúdos, muita novidade. E é isso. Um beijo, meninas, e até a próxima, tá bom?